A primeira-dama Janja Lula da Silva falou publicamente pela primeira vez sobre aquele episódio envolvendo o presidente da China, Xi Jinping, que causou mal-estar no governo brasileiro. Na abertura de um evento, que aconteceu há pouco, inclusive, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a primeira-dama mencionou a necessidade de responsabilizar as plataformas digitais pela circulação de conteúdos nocivos a crianças e adolescentes e rebateu as críticas por ter levado o assunto ao líder chinês durante um jantar com autoridades na semana passada. A gente tem um trecho para a gente ouvir o que disse a primeira-dama Janja Lula da Silva. Está pronta aí, Edson? Vamos ouvir então. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Bobo, veja como o discurso é manipulado, porque ninguém está dizendo para ela se calar. Está dizendo para falar no momento oportuno. O que ela fez na China foi interromper um jantar formal onde ela não tinha local de fala. Ela interrompeu o presidente Xi Jinping para falar sobre o TikTok aqui no Brasil. Ou seja, ela vem com esse discurso do machismo e, além do mais, ela joga a culpa nas redes sociais. A gente lembra aquela decisão da AGU, obrigando a Meta e o TikTok a remover esses conteúdos. Inclusive, foram removidos. Sua análise, Bogo. Bom, por que é importante termos as redes sociais livres, né? A liberdade de expressão? Por que é importante garantirmos os preceitos fundamentais, os direitos constitucionais pela liberdade de expressão? Justamente para que possamos trazer a fala dessa mulher e comentar em cima, tá? Porque quem vê a fala dessa mulher parece que estão querendo calar uma mulher, parece que ela está em defesa das crianças oprimidas, inocentes, que são vítimas de discursos de ódio na internet, quando na verdade não é nada disso. Primeiro detalhe, João, perceba que quando ela fala assim, ó, quando eu me dirijo ao presidente Xi Jinping, aí ela dá uma respirada assim, ó, aí ela fala, após a fala do meu marido, tá? Isso aí foi uma construção. Pelo que foi vazado pela internet, ela atravessou e ela falou besteira. E aí o Lula, né, para trazer que era uma fala de um presidente da República, né, e não de uma pessoa que não teve voto, que não tem qualificação nenhuma, de uma deslumbrada, o Lula foi lá e, orientado, né, óbvio, provavelmente pelos marqueteiros, ele assumiu a responsabilidade e partiu falando mais besteiras ainda, tá? Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é essa respirada que ela dá aqui, que ela inclui, olha, depois da minha fala, após o meu marido, né, o presidente da República, quando nós sabemos que, na verdade, foi ela que falou uma besteira ali, pegou mal, barbaridade com o presidente chinês. Outro ponto é quando ela fala, não, porque ninguém vai mandar fazer uma mulher se calar, quer dizer, ela já traz aquele discurso chato pra caramba, né? Que não tem nada a ver com uma mulher se calar. Você não está aí como uma mulher sendo calada. Você é você é primeira-dama do país. Eu ia falar vice-presidente, mas é quase isso. Parece, né? É tão natural, né? É um protagonismo tão grande. Porque o Alckmin mesmo como vice-presidente, ele não tem protagonismo nenhum, né? Botaram lá um envelope para ele entregar para o Papa, falou, ó, vai lá, vai. Já que você voltou ao local do crime, você gostou, dá um envelopinho lá, manda um convite para o Papa, que é o que resta para você. E ela fica aqui falando, sabe, é primeira-dama. Ela foi 6 dias antes nessa viagem internacional para a Rússia. Imagina o estrago que uma mulher dessa não faz 6 dias antes, na ausência do marido dela. E nós estamos fadados a esse fracasso, a essa questão abominável, que é essa mulher que ela
querendo ou não, ela é mulher do presidente da República e ela não cala a boca. Não é questão de ser mulher, de ser homem, de ser criança, de ser idoso, de ser... É a primeira-dama. Primeira-dama. Fica quieta, Janja. Ela não consegue ficar quieta, só fala besteira. E aí, né, traz aquele discurso canalha, cafajeste, que a esquerda usa, falando não tem que regulamentar as redes sociais porque as crianças estão sendo vítimas, porque quantas pessoas irão morrer. Ora, pera um pouquinho. Ô, João, as redes sociais ainda são censuradas, né? Nós mesmos aqui, dependendo do que a gente falar, entrar na sombra, é bloqueado. A AGU deu agora 24 horas para o TikTok, para a Meta, retirar alguns posts do ar. O país tem alguma coisa diferente? Mudou alguma coisa? Está morrendo uma quantidade de pessoas porque estão matando pelas redes sociais? Não, não tem nada disso, o país segue. Agora, o que eles querem, na verdade? Eles querem que a censura fique até segunda-feira e segunda-feira não acaba nunca. Eles não querem que esse tipo de vídeo seja contraditado e as pessoas e a gente aqui tenhamos a oportunidade de desmascarar essa mulher, essa desvairada, para todo o país. Sabe? Eles não querem, por exemplo, que nós mostramos o G. Dias dando água para aqueles manifestantes, que na verdade muitos ali infiltrados. Eles não querem que nós, da imprensa, alertamos as pessoas e mostramos quem é o amigo do meu pai e quais são as relações, as tratativas, as amizades que essas pessoas têm. Eles não querem que nós mostramos à população, por exemplo, a ditadura do judiciário, a proibição da imprensa de filmar. Olha que bacana. Imagina a situação. A imprensa, os advogados agora não podem filmar o depoimento das testemunhas na ação do golpe, né? Golpe, na verdade, quem deu foi eles que deram o golpe. Aí o que acontece? A imprensa não filma, os advogados não filmam, aí o Supremo libera as imagens. E a grande imprensa, né, a mídia comprada, que vai fazer os comentários em cima disso. Isso é liberdade de expressão? Isso é democracia? Está muito evidente que foi dado um golpe no país. Está muito claro. E qual a única ferramenta que nós temos, ainda que pouca? É a liberdade das redes sociais para mostrar o golpe que foi dado. Veja, o que nós temos de poucos instrumentos para mostrar o golpe que foi dado são imagens, ou através de redes sociais, ou através de imagens que vazam do próprio mecanismo. Quando aparece lá o Barroso falando perdeu o Mané, quando aparece, por exemplo, dizendo que ele acabou com o bolsonarismo, se não tem liberdade em rede social, esses vídeos não aparecem. O que nós temos está chegando na população, e por isso que a população cada vez mais acorda e cada vez menos vota nessa esquerda maldita. O próprio Lula falou uma vez, poxa, depois que o brasileiro passa a ganhar lá tantos R$1.000 por mês, ele para de votar na esquerda. Claro! Começou a ter um pouquinho mais de crescimento, começou a ampliar os horizontes, ele não vai continuar votando nessa esquerda que quer o povo escravizado. Que é o povo igual lá na Venezuela, faminto, implorando por um prato de comida, por um auxílio emergencial. Agora, quanto mais informação a população tem, menos vai votar nessa quadrilha. E é isso que eles não querem. Agora, você acha que uma mulher dessa ela vai pegar... João, eu sou jornalista, eu sou advogado, sou vereador no município de Bauru. Eu trabalho de segunda a segunda. O que essa mulher faz? Ela passeia. Você acha que essa mulher vai acordar cedo, 6 horas da manhã, para ir trabalhar de sábado e domingo? Até antes de visitar, né, o marido dela na cadeia, que ela tinha certos privilégios, né? Mas tá aí, a mulher que ia visitar na cadeia, acho que está tendo uma recompensa agora pelas viagens, tudo. Afinal de contas, não era um preso comum, né? Porque se fosse o preso comum no Brasil, eu vejo lá, eu atuo na área criminal faz 20 anos. Conheço o sistema penitenciário. Eu vejo os presos lá batendo palma para esse ladrão. Agora, esse aí ficava num hotel 3 estrelas lá em Curitiba. Champanhe, visita íntima, televisão, conversa com um, com outro, enquanto o restante está lá comendo comida estragada, lugares mofando, mas eles batem palmas, né? Eu até entendo. Se ficasse num CDP ou Lula, por exemplo, eu entenderia o sistema carcerário bater palma pro ladrão. Mas não, eles não são. Esse homem não é igual
vocês, viu? Ele é privilegiado, ele tem um destino, ele rouba dinheiro, na verdade, do povo e dá risada na cara de vocês e dos seus filhos. Vocês que estão presos lá, tá? Essa situação que está o país, muito por causa desse cidadão. Mas, enfim, essa mulher maluca, que acha que ela tem o direito de falar onde ela quiser, Janja, vai na feira. Vai na feira, vai lá no centro da cidade, lá você fala à vontade. Numa reunião internacional com o presidente de outro país, você não pode sair falando besteira, porque você, infelizmente, é a primeira-dama do país. E para com esse discurso cafajeste, que é isso que vocês têm, que não tem nada aqui de proteção às crianças, aos idosos, aos inocentes, muito pelo contrário. O que vocês querem é censurar, é calar as pessoas, para que as pessoas não saibam, por exemplo, que vocês roubaram bilhões de reais do INSS. É isso, e vamos lembrar aqui o papel de uma primeira-dama, que na verdade é apoiar o presidente da República, fazer um trabalho de apoio, defender as mesmas pautas, mas de uma maneira mais sutil, mais nos bastidores. A gente lembra o papel que desempenhou Michele Bolsonaro, não estou fazendo a título de comparação não, mas só para a gente ter um padrão. Você vê a Melania Trump sendo manchete nos jornais internacionais? Fica aí o questionamento. Bom, Borgo, eu não consigo me lembrar aqui de uma primeira-dama que teve tanto protagonismo como tem a nossa atual primeira-dama aqui do Brasil. Você consegue se lembrar de alguma figura que tenha tanto protagonismo, inclusive lá fora, né? A gente não está falando só do Brasil? Acho que nunca, João. Nunca, mas nem perto. Mas esse João, o pessoal voltou ao local do crime, arrancaram o homem da cadeia. Arrancaram o homem da cadeia, preso. Preso, condenado em primeira, segunda instância, pelo STJ, até pelo Supremo. Tiraram o homem da cadeia. Vários colaboradores devolvendo bilhões. Arranca o ladrão da cadeia. Né? Até então era ladrão, agora não é mais, agora não pode, porque senão dá processo, viu, João? Então tem essa também. Ele era ladrão, né? Porque estava condenado, né? Agora não é mais. Ele não foi inocentado, hein? Deixando muito claro. O Lula não foi inocentado de nada. Foi anulado o processo dele porque o Fachin, em determinado momento, ele acordou e falou: opa, vamos mudar o CEP e agora está tudo anulado. E aí cai avião, morre o relator, enfim, né? Aquelas coisas que acontecem no Brasil. Mas, enfim, alguma dúvida que... Imagina que iria vir uma mulher, uma primeira-dama do porte da Michele Bolsonaro com o descondenado. Qual que era a chance disso aí acontecer? A chance é a Janja. É o Brasil. O Brasil que o presidente sai da cadeia para voltar ao local do crime. Bogo, ainda tem um outro detalhe, um ouvinte colocou aqui no chat do YouTube, infelizmente eu pedi o comentário, eu ia até falar o nome aqui, mas esse ouvinte escreveu: quando ela xingou o Elon Musk, era também para proteger as crianças e os idosos. A gente lembra desse outro episódio também. A Janja ofendeu o Elon Musk em um evento oficial do governo. Mas enfim, é a nossa primeira-dama. Vamos lutar aí para em 2026 mudar alguma coisa. O que me deixa mais louco da vida é que quando você pega Gleisi Hoffmann, Janira Fegali, pega essas coisas aí que tem, elas falam besteira, mas elas foram eleitas. Exato. Sabe? Ah, mas Borgo é errado. Tá, eu acho errado, mas quem votou nela acha certo. A democracia é isso, é conviver com os opostos. Agora, essa mulher não teve um voto. Ninguém votou. E ninguém me tira da cabeça, João, que todas essas besteiras que ela faz aí é para dar popularidade para ela sair candidata a deputada, senadora, alguma coisa, tá? Porque a vaidade, o ego e a vontade de se aparecer ali é muito grande. Então, quer dizer, joga essas firulas que ela faz, porque nós temos uma parcela da população que bate palma. Bom, nós temos uma parcela que dá amamenta bebê reborn, né? Então, você imagina, tem idiota para tudo. E a intenção dessa mulher de causar essas firulas, né, para ter like, essas coisas, é porque lá na frente ela vai reunir uma quantidade expressiva de pessoas que pensam igual a ela, que tem as mesmas limitações, e sair candidata. Tá? Agora, tudo bem, foi eleita deputada, fazer o quê? Fala as besteiras, tem legitimidade e tem inviolabilidade parlamentar, e eu serei um dos maiores defensores que ela tem o direito de falar as besteiras. É claro. Tem que ter coerência no discurso, desde que eleita. Sim. Tá? Eu defendo o artigo 53 da Constituição Federal, inviolabilidade parlamentar por palavras, votos e opiniões. Se votaram na pessoa, ela tem que ter inviolabilidade, mas por enquanto a senhora é
primeira-dama. Infelizmente, uma primeira-dama desqualificada.